Já aqui nos cromossomos sexuais, autossomo. Na espécie humana, como já é falado, já é mostrado, estudado, existe o normal, né, gente? O normal existe 23 pares de cromossomos presentes em células não reprodutivas, que são o quê? As células somáticas. Esses pares de cromossomos apresentam formas e tamanhos diferentes. No entanto, cada par possui o quê? 2 cromossomos de tamanhos e formas iguais, com exceção de um par, em que os cromossomos possuem formas diferentes. Esse par de cromossomo está relacionado, entre outras características, com a determinação do sexo, par de cromossomos sexuais. Os demais pares de cromossomos, chamados cromossomos autossomos ou autossômicos ou autossomos, tanto faz. Isso é mais na literatura de livros. Tem livros que vai estar lá aparecendo cromossomos autossômicos e tem livros de ciências que vai estar chamando só de autossomos. Estão relacionados com outras características. Aí temos uma imagem de microscópio. Essa imagem à esquerda mostra o quê? Uma célula humana com seus 46 cromossomos. Ai, professor, não é 23 cromossomos normal? É. Só que na espécie humana é 46 cromossomos por quê? Lá da mitose, lá na meiose, divisão celular, tem que ter 43 cromossomos total. 23 do sexo masculino, 23 do sexo feminino, que juntando os dois dá um total de 46. À direita estão representados 23 pares de cromossomos, que os cientistas chamam de cariótipo. Observe que há 22 pares. A contagem aqui está feita de 1 a 22, de tamanho e forma idêntico. Por que são tamanho e forma idêntico? Porque eles são autossomos. E perto deles tem o quê? Um par de cromossomos sexuais, que estão relacionados com a determinação do sexo. Quando os cromossomos desse par são do tipo X, cópia, porque são par, se é par são 2, a cópia é XX, o indivíduo é do sexo feminino. Quando os cromossomos desse par são do tipo X e o outro é o tipo Y, XY, que já foi explicado para vocês, é o sexo masculino. XX feminino, XY masculino. É regra, sempre é assim em qualquer nomenclatura científica universal, para cálculo, para estudo, é dessa maneira. É por isso que se considera que os gametas masculinos determinam ao acaso o sexo da criança. Porque é ele que vai determinar se vai lançar na hora lá da reprodução o X ou o Y. Note que os cromossomos X e Y têm tamanho e forma diferentes, mas mesmo assim vai formar um par. Ou seja, 22 cromossomos, como chega no 23, se for XX, criança que nasceu do sexo feminino. Se for XY, criança que nasceu do sexo masculino. Conjunto de cromossomos da espécie humana, total de 46. Mas na hora da mitose, meiose, reprodução, todas aquelas fases, prófase até chegar na telófase, 23 cromossomos. Herança de genes em cromossomos sexuais. Como você viu, na espécie humana, nos mamíferos, de modo em geral, o ser humano também é classificado como mamífero. O que acontece? Um par de cromossomos está relacionado com as características sexuais. Somente um par, somente o X ou XY. A composição desse par de cromossomos determina de qual sexo será o indivíduo. Revendo as imagens, para identificar melhor, será possível vocês entenderem como se dá o cariótipo, o estudo do cariótipo desses indivíduos. Como são os cromossomos, os cariótipos X e o cariótipo Y.
Essa diferença entre os cromossomos do par sexual determina padrões de herança um pouco diferentes dos que você viu até agora. Por quê? Porque, por exemplo, lá na maternidade, lá no pré-natal, quando está fazendo o pré-natal de uma criança, uma mulher que está grávida de um bebê, vai se fazer o que no pré-natal? O estudo do cariótipo. Vai se estudar o que? A chance, a probabilidade, através de exames, se determinada criança que vai nascer vai ter a chance, a probabilidade de ter certas doenças genéticas ou não. E para que isso? Lógico que é para quê? Para se cuidar a tempo, para ver os riscos de gravidez para a mãe ou para o filho. Tudo isso são feitos lá no pré-natal. Então, no sistema XX e no sistema XY, os gametas formados por machos e por fêmeas serão diferentes. Você deve recordar que a meiose há a separação dos pares de cromossomos e só depois dos próprios cromossomos está duplicado. Nas fêmeas que possuem 2 cromossomos X e X, ou seja, homozigoto, o que acontece? Em cada gameta formado existirá em condições normais, porque podem nascer com mutações, mas em condições normais o que vai acontecer? Sempre o cromossomo X vai estar lá. Já os machos, por serem XY, formarão metade de seus gametas com cromossomos sexuais X e a outra metade com cromossomos sexuais Y. Isso para determinar a formação dos cromossomos na hora da fecundação. O ser humano tem 44 cromossomos autossomos. Lembrando que o total é 46. Mas por que 44, professora? Porque 44 são os autossomos, 45 e 46. Esses outros dois, para dar 46, são o quê? Cromossomos sexuais que vão determinar o sexo do indivíduo, se é masculino ou se é feminino. Se é um menino, na hora do nascimento, ou se é uma menina. O ser humano tem 44 cromossomos autossomos e um par, porque são dois é par, né? Um par de cromossomos sexuais XY nos homens e XX nas mulheres. Macho e fêmea, XY, XX. Na hora da probabilidade, na hora do cálculo matemático que acontece lá na genética, vai ser usado o quê? Vai ser usado para o cruzamento, a probabilidade, a porcentagem que vai ser feita no cálculo, X, Y ou X, X. Havendo um cruzamento, vai ser feita uma probabilidade. É possível na ciência, é possível na genética, fazer cruzamento entre X, X e outros X, X? Não. É possível haver um cruzamento na hora da reprodução, fecundação, probabilidade, cálculo genético na biologia. Alunos sempre perguntam isso para os professores de biologia. Haver um cruzamento entre X, Y e outro X e Y? Não, gente, não é possível. Tem que haver um cruzamento de autossomos e de também cromossomos sexuais de par heterozigoto. Homozigoto não vai ter essa probabilidade de chance de ter esse cálculo. Por quê? Porque não vai ter como gerar. Não tem como gerar fatores iguais. Nesse caso aqui da reprodução, não. Outros mecanismos de determinação do sexo. Além do sistema XY dos mamíferos, existem outros mecanismos de determinação do sexo. Só que em animais de espécies diferentes, não em seres humanos. Por exemplo, em muitas aves e mariposa, o sistema é conhecido como ZW. Não é XY ou XX. Embora os princípios sejam semelhantes, o par de cromossomos sexuais do macho, no caso das mariposas e das aves, é ZZ.
e o par da fêmea é ZW. Já em alguns insetos, como por exemplo, gafanhoto e percevejo, o sistema é conhecido como X0, no qual a fêmea tem um par de cromossomos sexuais XX e o macho apenas um cromossomo sexual, só o X, e o outro não tem o Y, é o 0. Mas lembrando, não estamos falando da espécie humana, aqui são outra espécie de animais. No caso aqui, percevejo e gafanhotos. Efeitos ambientais também determinam o sexo de algumas espécies. Como no caso de qual? O exemplo aqui que ele deu foi dos répteis. O crocodilo e a tartaruga, animais que rastejam. Nos crocodilos, se os ovos forem incubados em temperatura abaixo de 30 graus Celsius, temperatura muito abaixo, eles vão eclodir. Eclodir é o quê? Se quebrar, abrir. Eles eclodirão preferencialmente nas fêmeas. E acima de 33 graus vai ser o quê? Vai se eclodir, vão chocar os ovos, digamos assim, numa linguagem mais popular. A temperatura vai ser diferenciada, então vão nascer o quê? Mais macho. Nas tartarugas, a temperatura mais baixa, temperatura mais fria, geram macho, e as mais altas geram fêmeas, entendeu? Acontece isso na espécie humana? Não, gente, a gente está falando de outro tipo de espécie, não vamos confundir. O cromossomo X, só a nível de saber mais. Tem aqui uma pesquisa que fala lá no site do Ciência Hoje. Nesse site aqui, ele vai falar sobre o quê? Por que o cromossomo X humano recebeu esse nome? Por que botaram o cromossomo com a letra X? Né? Como foi feito os estudos para lá no final do estudo determinar a característica X e dar esse nome ao cromossomo. Aí aqui nessa pesquisa, digamos assim, nessa dissertação, quem explicou foi o Paulo Roberto Jubilu e o Marcelo Valério, são dois cientistas. Ele explica o quê? Foi no dia 6 de dezembro de 2012. Fala o quê? Muitos estudantes e até mesmo professores acreditam que o cromossomo X é assim chamado porque sua forma lembra a grafia da letra X de nosso alfabeto. Mas a coisa não é tão simples assim. Foram necessários muitos anos para que cientistas aprendessem o que sabemos a respeito dos cromossomos. Até meados de 1955, inclusive os biólogos descreviam os seres humanos como donos de 48 cromossomos, tal qual os macacos. A espécie macaco tem 48 cromossomos. Somos ancestrais, somos parentes próximos, primos ancestrais dos macacos. Mas a gente não tem, a espécie humana não tem 48 cromossomos. Nós temos 46, nós temos 2 a menos. Em vez de dizer, naquela época, 1955, em vez de dizer que tinha 46, falava-se em 48. Só que atualmente, o que se descobriu? Que são, sim, 46, como é observado até hoje, facilmente. A questão é que, entre todos os cromossomos humanos, seria o de número 45 o detentor dos maiores mistérios. Ele, o cromossomo X, estava envolvido numa série de doenças geneticamente carregadas pelas mulheres, como, por exemplo, a hemofilia. Quando fala assim, geneticamente carregado, significa dizer que é portador da doença, e se é portador, talvez se manifeste ou não a doença, mas que pode transmitir geneticamente para filhos descendentes, há um risco maior. Então, descobriu-se o quê?
que esse cromossomo X estava envolvido numa série de doenças geneticamente carregadas pelas mulheres, como a hemofilia e o daltonismo, que praticamente não afetava suas portadoras, mas frequentemente seus filhos homens, seus filhos do sexo masculino. Se nascer uma mulher portadora de, por exemplo, hemofilia, mas ela não tem a doença assim, de manifestar, ela apenas é portadora. Se ela tiver um filho do sexo masculino, as chances são altíssimas para que essa criança nasça com o gene para hemofilia, entendeu? E aqui está a resposta. Foi a estranheza de sua natureza que batizou o cromossomo X, não o seu formato. Não é porque tem lá um X e um X, e um X e um Y. Sim, aqui no texto que fala, a questão é que entre todos os cromossomos humanos, seria o de número 45 o detentor dos maiores mistérios. Aí os cientistas quiseram descobrir o fator do X, né, determinando só na letra X, que para o nosso alfabeto da língua portuguesa, não é esse X, para nós é a letra X, mas para o cientista não, é só uma simbologia, entendeu? É que aqui está a resposta. A estranheza da sua natureza que batizou o cromossomo X não é o seu formato. O formato no sentido da grafia, da letra X. É um legado da álgebra, onde o símbolo X representa até hoje um valor desconhecido, ou seja, é uma incógnita. É um número ainda a ser descoberto, a ser estudado mais frequentemente, porque ainda continua sendo uma incógnita, porque a partir do X, que está tanto no cromossomo sexual masculino, como também tem no cromossomo sexual feminino, que é XX e XY, é uma incógnita descobrir tudo o que tem nesse mistério. Por que nesse determinado X vai gerar determinadas doenças e tudo isso? Aqui temos o quê? Daltonismo na espécie humana. Lembrando, o daltonismo que seria não distinguir as cores verde, amarelo, vermelho. Os cromossomos X e Y, apesar de formarem pares, são bem diferentes, sendo o X, até na questão de tamanho, gente, o X bem maior que o Y. Alguns genes que estão posicionados na região superior do cromossomo não têm correspondência com o outro cromossomo, como mostra nessa figura. Essa figura vai mostrar o quê? Que enquanto X e X tá iguais, mesmo tamanho, mesmo formato, é como se fosse uma cópia um do outro. Já quando tem o cromossomo XY, lógico, vai ser diferente, heterossomos, autossomia, não, heterossomia. Hétero vem de diferente, homo iguais, no caso aqui vai haver o quê? Uma heterossomia. A região do gene do cromossomo X não vai ter uma correspondência com o cromossomo Y. Já a região do gene do cromossomo Y também não vai ter uma correspondência com o cromossomo X. No sexo feminino, todos os genes têm correspondência, que vai formando os pares. Já no sexo masculino, alguns genes do cromossomo X não vai ter a correspondência no cromossomo Y, e isso vice-versa. Isso é mais a nível de probabilidade genética, de análise combinatória, de tudo isso que é feito através das probabilidades do estudo dos cientistas. Daltonismo na espécie humana, o cromossomo X e Y, apesar de formarem os pares, são bem diferentes, sendo o X bem maior que o Y. Isso vai demonstrar o quê? Aquela parte que foi explicada sobre dominante e recessivo. Para ser daltônico, tem que ter uma característica dominante ou recessiva. Para a doença tem que ser dominante, para poder ser afetado e ser passado uma geração portador ou não da doença que vai ser
transmitida. Transmitida no sentido de doença genética, de características hereditárias, não no sentido de doenças transmissíveis. Não se confunda nessa parte aí quando fala em transmissíveis. Genes localizados na porção do cromossomo X, que não tem correspondência no cromossomo Y, não formam pares. Então, o que vai acontecer? Vai se manifestar? Vai. Portanto, com apenas um exemplar do gene. Assim, haverá o que? A diferença entre a presença de determinado fenótipo entre homens, apenas um exemplar do gene, em seu único cromossomo X. E mulheres, pares de genes, um em cada cromossomo. Essa diferença vai provocar o quê? O daltonismo. Acho que deu para entender. Ó. O daltonismo é o quê? Ele é um distúrbio em que o indivíduo é incapaz de enxergar determinadas cores. A visão de cores comum, a maioria das pessoas, depende da presença de pigmentos nas células receptoras da retina do olho. Que pigmentos são esses? São os da cores vermelho, verde e roxo. A não produção desses pigmentos causa o quê? Cegueira para essas coisas. Não é que o indivíduo vai nascer cego, mas ele não vai conseguir enxergar essas três cores. Ele vai ter uma cegueira para esses três tipos de cores. Os casos mais comuns de daltonismo são aqueles em que há a produção dos pigmentos vermelho e verde. Nesse caso, o gene responsável pelo daltonismo é daltonismo dominante ou daltonismo recessivo. No caso, vai ser daltonismo recessivo e está localizado no cromossomo X ou no cromossomo Y. Vai ser localizado no cromossomo X. Isso não quer dizer que são pessoas do sexo feminino? Não. Porque o sexo feminino tem XX, mas o sexo masculino tem o X também e tem o Y. Lembre-se desse detalhe. O homem recebe o cromossomo X de sua mãe e não transmite para o seu filho, apenas para as filhas. Ou seja, cada mulher recebe um cromossomo X do pai e o outro cromossomo X de quem? Da mãe. Pode-se concluir que filhos homens de pais daltônicos não herdam essa doença do pai. Ele vai herdar essa anomalia de quem? Da mãe. Porque é a doença autossoma ligada ao cromossomo X. Não é a doença autossoma ligada ao cromossomo Y, entendeu? A mãe pode ser até daltônica ou não. Pode ser só uma portadora da doença. Porém, portadora do gene recessivo que causa o daltonismo. Se é portadora, independentemente de como seja o pai, seus filhos homens têm 50% de chance de ser daltônico. Para que uma menina seja daltônica, seu pai necessariamente tem de ser daltônico. E sua mãe pode ser daltônica ou simplesmente portadora do daltonismo, não manifestou a doença. Tudo isso faz o quê? Faz com que o daltonismo seja mais comum em homens do que em mulheres. A probabilidade, a chance, o aumento de casos de que homens nascem com daltonismo é maior do que nas mulheres. Porque é um fator hereditário que vai estar ligado, são heranças ligadas, doenças de origem genética ligadas ao cromossomo X. Aumenta a probabilidade de homens, por quê? Porque tanto homens como mulheres vai ter lá o X. Como quem gera filhos são mães, são mulheres, então ela tem o quê? O cromossomo X 2 vezes. E o homem também tem o X, mas ele também tem o Y. Acho que ficou bem compreensível essa parte aqui. Que na hora do cruzamento, na hora lá do cálculo, da probabilidade de se calcular,
50% de chance masculino e daltônico, por conta de quê? De uma herança ligada ao fator X. Há um teste bem simples, né? Um teste que até mesmo na internet dá para pesquisar e fazer, para verificar se uma pessoa é portadora do tipo mais comum de daltonismo. As pessoas daltônicas não conseguem distinguir nos quadros os números 5 e o número 7. É um quadrozinho cheio de... É um quadro em formato de círculo, cheio de cores. Lógico, é um arco-íris? Não. Somente as cores ligadas ao daltonismo, que são o quê? O amarelo, o verde, o vermelho e também o roxo. Pessoas com daltonismo não vão enxergar a numeração 5 que está lá de verde e amarelo. Pessoas com daltonismo também não vão enxergar a numeração 7 nesse teste que eles usaram com o número 5 e o número 7. É um problema ter o daltonismo? Sim, principalmente quando pessoas que tiram carteira de motorista na hora de sinais de trânsito. Tem que ser o quê? Que há também, talvez até condições financeiras altas, precisa, lógico. Acredito que sim, por quê? Porque vai ser uma carteira readaptada. A pessoa nasceu com a deficiência, ela não vai poder tirar a carteira de motorista? Vai sim, mas vai ter que ser de uma forma readaptada. Por quê? Porque ela nasceu com essa deficiência nos olhos, na visão, daltônica, não consegue distinguir o verde, o amarelo e o vermelho, que para o sinal de trânsito é algo perigosíssimo, né? Então, se a mãe é portadora, mas ela é daltônica ou não, mesmo assim, ela pode transmitir a característica genética para o filho. Tudo isso faz o quê? Que o daltonismo seja considerado uma doença comum em homens e na mulher também pode ocorrer, mas a probabilidade, as chances de acontecer são mínimas comparado com fatores genéticos X e Y. Heredograma. Já expliquei o heredograma. O que seria esse heredograma? É para facilitar o cálculo que os cientistas fazem. Na hora que desenha o heredograma, ele vai analisar a situação de pai, mãe, de sexo masculino e sexo feminino, de plantas do sexo feminino, plantas do sexo masculino. Na hora do cruzamento, na hora da fecundação, ele vai analisar através de gráfico. E o que são esses heredogramas na genética? São esquemas que representam a genealogia familiar. É como se fosse o quê? O que é genealogia? É uma árvore genealógica. É uma árvore que vai estar lá os ancestrais, os pais, as mães, os avós, avós paterno, avô materno, a geração, os filhos, bisavó, bisneto, tudo vai estar lá no estudo do heredograma. Para que esse estudo? Para facilitar a nível de probabilidade de doença, probabilidade, quantidade de porcentagem que vai ser envolvida, para saber as chances de nascimento, para determinada cor dos olhos, determinado tipo sanguíneo, determinada característica que está envolvida, tudo no fator hereditário dos genes, estudo de genes, estudo de quê? De DNA. Heredogramas são esquemas que representam a genealogia familiar. Eles são usados para analisar a ocorrência de alguma característica genética em uma família, o que facilita o entendimento de herança, como por exemplo que a gente estudou agora, o daltonismo. Para isso, há algumas padronização. Temos aqui a imagem 1. Nessa imagem vai mostrar o quê? No heredograma da imagem 1 vai ter o quê? Indivíduos, que eu até expliquei na lousa, falando afetados e normais. E os indivíduos, quando há o quê? O cruzamento genético, a reprodução, a fecundação, a geração de descendentes, casamento, geração de filho, vai ter
a identificação das relações e a filiação. O que é filiação? São os filhos que são gerados. No heredograma da imagem 2, vamos ter o quê? Apresentado na próxima página aqui, os traços maiores vai ser o quê? Dentro dos quadrados ou dos círculos, lembrando que círculo arredondado são sexo, representação para sexo feminino. Formato quadrado vai ser o quê? A representação que os cientistas utilizaram para determinar sexo masculino. Então, o que vai acontecer aqui nessa representação desse gráfico, nessa imagem 2? Os traços maiores dentro do quadrado ou do círculo correspondem ao cromossomo X e os menores ao cromossomo Y. As pessoas com daltonismo são representadas por quadrados do sexo masculino ou círculos do sexo feminino escuro. Por que está escuro? Por que está pintado, está em negrito, está destacado? Para demonstrar que esses são os portadores e são os que têm a característica recessiva ou dominante para o daltonismo. Observe aqui na geração 1, analisando a imagem, olhando com bastante calma a representação do heredograma de uma família com vários casos de daltonismo. Várias crianças nasceram daltônicas. Por que aconteceu isso? Bora analisar o gráfico. Na geração 1, desse gráfico aqui analisando com bastante atenção. Um homem daltônico se casa com uma mulher não daltônica. Mas só que ela não daltônica, mas também ela não é portadora para o daltonismo. Ela não tem o gene dessa doença, dessa síndrome. O filho desse casal, o que aconteceu? Não possui esse distúrbio de visão. E a filha é portadora na geração 2. Ou seja, eles tiveram 2 filhos, um do sexo masculino, outro do sexo feminino, mas o filho, ele é considerado o quê? Normal, ele não possui esse distúrbio na visão. A filha é considerada normal, só que ela é portadora do gene, o gene nela não vai ser ativado, entendeu? Ela não vai ter as características, consequências da genética afetada, não. Apenas ela é portadora e se ela provavelmente casar e ter filhos, ela vai transmitir essa característica, esse gene vai ser passado para os descendentes dela. Isso na geração 2. Por que isso? Porque ela herdou de seu pai o gene recessivo do daltonismo. Acontece que o que foi que aconteceu analisando o gráfico lá na geração 3? Lembrando aqui, 1, 2, 3 está em algarismo romano. Lá na geração 3, ela se casa com um homem daltônico. Olha a situação, ela já é portadora da doença e podemos dizer, coincidentemente, que ninguém vai olhar na cara da pessoa, porque não tem estampado na cara da pessoa que ela tem determinada doença genética, né? Mas coincidentemente aconteceu que ela se casou com um homem daltônico. Ela se casa com um homem com daltonismo, com o qual tem 4 filhos. Ela é portadora do daltonismo e ela se casa com um homem daltônico e ela vai gerar 4 filhos. O que é que aconteceu com essa descendência? Esses 4 filhos na geração 3, a numeração aqui 3, o que é que vai acontecer? Um homem não daltônico e um outro daltônico. Dos 4 filhos dela, um nasceu daltônico, o outro nasceu não daltônico. Por que os homens? Porque é um fator hereditário que acomete 50% sexo masculino. Vai afetar sexo feminino, lembrando, vai.
Mas o que acontece? Sexo feminino, quando é afetado, vai ser o quê? Portador da doença, não vai manifestar a doença. Então, um homem não daltônico e o outro daltônico. Uma mulher daltônica e a outra portadora. Ou seja, chance e probabilidade da doença aqui ficou mais ou menos meio a meio. A mulher daltônica, dessa quarta geração, os filhos cresceram, se casaram e tiveram filho, né? Então, o que aconteceu? A quarta geração, a geração 4, que está aqui representada pelo algarismo romano, a numeração 4, essa quarta geração nasceu uma menina portadora. Já o menino, porque tiveram 2 filhos, nasceu daltônico. A menina nasceu daltônica? Não. Ela apenas tem o gene da doença. Já o menino nasceu daltônico, porque são doenças relacionadas ao cromossomo X, cromossomo autossomo no X, doença ligada ao X, doença hereditária relacionada ao cromossomo X, mas que vai afetar somente características de gene masculino. Lembrando o detalhe, atinge o sexo feminino? Sim, atinge. Mas o que vai acontecer? A doença não irá se manifestar. 50% dos casos pode até se manifestar, mas de 1 a 100 bilhões, por exemplo. De 1 a 100 milhões, caso raro mesmo, raríssimo, pode sim essa criança do sexo feminino manifestar a doença. Mas é raro. A regra, no cálculo aqui, a probabilidade aqui, homens, criança masculina, nascem com a doença. Portador, não. Portador apenas sexo feminino. Já no caso aqui dessa atividade, foi uma atividade relacionada a heredograma. Para a gente entender o heredograma, é preciso o quê? Saber o que vem lá do estudo do começo da genética. Entender sobre mitose, sobre meiose, sobre cromossomos, sobre cálculos matemáticos com probabilidade de heredograma. Por quê? Porque a partir do estudo de doença genética, fatores ambientais, características de fenótipos e genótipo, lembrando, característica fenotípica, fatores externos, junto com o ambiental, característica genotípica, fatores internos, características internas de determinados indivíduos. Para ter todo esse estudo, tem que se estudar também o quê? Tanto probabilidade, como proporção, como porcentagem, como também há um estudo de análise combinatória. Ou seja, são conteúdos possivelmente fáceis ou difíceis. Se estudar é fácil, gente, muito fácil. Mas caso não tenha um estudo, uma dedicação, se torna difícil. No caso aqui, pegando no início, bem no início mesmo, o que é que a gente vê aqui? A partir da análise do gráfico do desenho, não precisou nem calcular nada. Apenas pelo desenho facilitou até de identificar a probabilidade. No caso dessa doença aqui, doença que o mais adequado é chamar de síndrome, por ser genética. Nessa síndrome, esse fator hereditário para o daltonismo, o casal final que nasceu aqui, a quarta geração, se houve 2 filhos como nascimento, podemos dizer o quê? Para o daltonismo, 25% não. 75% do nascimento desse casal teve fator hereditário para o daltonismo. Já 25% foi o quê?
portador da doença. 25 mais 75, 100% na probabilidade, as chances entre 100%. Para o daltonismo, 75%. Já para sexo feminino portador, apenas 25%. É um cálculozinho aqui de fator, podemos claramente ver só analisando o gráfico. Isso é bastante estudo para isso, não é se pegando de uma vez, né? Mas pelo desenho, que o desenho, a representação gráfica facilita demais. Quando está lá na questão de prova, tem um desenho, ele vai facilitar. Se a questão da prova não te dá o desenho, você tem que imaginar o desenho e desenhar para facilitar o teu estudo e tua resposta. Claramente o desenho aqui na quarta geração, podemos identificar o quê? De 100% nascimentos, como só teve 2 filhos, sexo masculino e sexo feminino, esse casal só teve somente 2 filhos. Nasceu um menino e uma menina, linguagem mais popular. Só teve 2 filhos, um menino e uma menina. O menino afetado pela doença, a menina portadora da doença. 75% as chances de nascer o menino com a doença, 25% foi a chance da menina nascer portadora da doença. Lembrando, porque portadora é uma doença relacionada ao cromossomo X, ela não vai se manifestar, é um caso raríssimo se manifestar essa doença para a mulher, mas pode acontecer? Pode, mas é raro, é 1 entre milhões, entre bilhões. Nesse caso aqui, na representação do heredograma, daltônico, menino, portadora, menina. Mas isso só foi acontecer aonde? Lá na quarta geração. Voltando para trás, os ancestrais, primeira geração, que são o quê? Os bisavós dessa criança. Lembrando, o bisavô era daltônico, a esposa dele normal, a bisavó da criança normal, casaram, tiveram 3 filhos, um filho daltônico, 2 filhos, um portador, outro normal. Dessas 3, a segunda geração que casaram, o que é que aconteceu? Tiveram 4 filhos, 2 filhos daltônico, os 3 normal, detalhe de um normal mais portador da doença. Quarta geração, casaram, os filhos casaram. Desses filhos, teve um que casou e teve a probabilidade de transmitir o gene da doença. O que é que aconteceu? Nasceu um casal, nasceu um menino, uma menina, só que o que é que aconteceu? O menino daltônico, na quarta geração, lembrando, e a menina portadora da doença. Isso são representações, são heredogramas, são estudos para facilitar na genética, calcular a probabilidade de estudo de caso de acontecer ou não determinada característica genética passada de pais para filhos.